Boa noite, irmãos. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, seja sobre as nossas vidas hoje e para sempre aí, para louvor e glória do nome dEle. Irmãos, primeiramente eu quero agradecer você que orou por nossa família, por nossa saúde. É um privilégio, uma alegria de novo poder voltar aqui, poder trazer a palavra do Senhor, já bem de saúde, graças a Deus. Obrigado pelas suas orações. As suas orações foram ouvidas pelo Senhor e hoje eu estou aqui para louvor e glória do nome do nosso próprio Deus. Irmãos, abra sua Bíblia comigo, sem mais delongas, em 1 João, capítulo 1, nos versos 8 até o verso de número 10. 1 João, capítulo 1, a epístola de 1 João, capítulo 1, os versos de 8 a 10, diz assim a palavra do Senhor: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Querido irmão, querida irmã, nós que estamos falando sobre uma série de pregações sobre o crescimento espiritual, sobre as chaves para o crescimento espiritual, está aqui uma outra grande chave, do qual nós precisamos dela, a chave de confessar pecados. Por isso o tema do nosso sermão nessa noite é a prática da confissão de pecados. Mas eu queria pensar com os irmãos nessa noite, nesse momento, por que é importante confessar pecados? Por que é importante nós pensarmos que a confissão de pecados, ela nos é dada através da providência de Deus, para que nós possamos nos crescer espiritualmente? Queridos, não se engane, o pecado é a pior tragédia que já aconteceu no mundo. O pecado é o pior acontecimento. Não é a Primeira Guerra Mundial, não é a Segunda Guerra Mundial, não é a peste negra, não é o Covid. A pior tragédia do mundo é o pecado. Porque o pecado é que te separa do Senhor. Não é a fome, não é a nudez, não é os leitos cheios, não tendo mais onde colocar pessoas. Mas a pior tragédia que nós podemos provar, e nós provamos na nossa própria carne, é o pecado. É o pecado, porque além de nos fazer sofrer nessa vida, o pecado garante o lugar daquele que não se arrependeu do seu pecado no inferno. E isso é sério. A confissão de pecados é muito sério. E os crentes hoje, eu e você, vivemos uma batalha muito grande. Já que o pecado é tão severo, ele é tão grave, tão profundo e nos separa de Deus, nós vivemos uma batalha do seguinte: confesso o pecado ou eu continuo escondendo o pecado? Toda vez que nós pecamos, o que vem à nossa cabeça é o seguinte: o que fazer? Começa uma batalha interna. Eu confesso o meu pecado ou eu escondo o meu pecado? O que eu faço? Eu dou um sorriso, eu finjo que está tudo bem, eu dou glória a Deus, eu finjo que está tudo maravilhoso, eu sirvo na igreja em todos os lugares. Isso não é o remédio, irmãos. O remédio é a confissão de pecados e dizer que só Jesus é que pode nos perdoar. A melhor vacina que nós temos, que além de nos curar das nossas enfermidades, além de nos perdoar os nossos pecados, Ele nos leva para o céu, nos garante o nosso lugar no céu. Eu não posso deixar de citar uma imagem de uma batalha que você já vivenciou, principalmente se você não é filho único, mas se você é filho único, não tinha como por onde escapar. Alguém foi lá na parede
desenhou lá a família, que lindo, papai, mamãe, o cachorrinho, desenhou lá os filhinhos, desenhou lá tudo que tem que desenhar. Chega o pai, a mãe, desesperado, olha para aquilo. Quem que fez isso? Pega os 2 filhos, dá aquele saculejo e pergunta assim: quem que foi que fez? Foi você ou foi você? E é essa batalha que os 2 filhos vivem. Eu confesso que foi eu, ou eu jogo a culpa para outra pessoa, ou eu não confesso. É essa batalha que nós vivemos. Mas, irmãos, não se engane. A verdade é que Deus julgará todo pecado coberto. Todo pecado escondido, Deus julgará. A palavra dele em Lucas capítulo 12, versículos 2 e 3 nos diz: nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que dissestes à escura será ouvido em plena luz, e o que dissestes a ouvidos no interior da casa será proclamado aos eirados. Não se engane, Deus trará luz ao pecado escondido. Por isso, a prática da confissão é extremamente importante para a minha vida, para a sua vida, para a vida da igreja. É um crescimento. É a chave espiritual. Se você não confessa, você adoece. Se você não confessa, você vive uma vida distante do Senhor. Deus não tem isso preparado para você. Mas uma pergunta que surge, já que a prática da confissão do pecado é tão importante para a nossa vida, como então podemos começar a prática? Como que nós podemos então começar a praticar a confissão de pecados? E João, no capítulo 1, no versículo de número 8, nos ajuda a entender isso, meu querido, minha querida. Então, a primeira verdade que João nos deixa, para que nós possamos começar a confessar os nossos pecados, é reconhecendo que somos pecadores. Não pecar é maturidade espiritual. Capítulo 2, filhinhos meus, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Isso é maturidade espiritual. Não pecar. Mas crescimento espiritual é reconhecer que somos pecadores. Paulo, que é um homem que nós tanto almejamos nos espelharmos, a olharmos para ele e falar assim: nossa, quem dera eu pudesse ter conhecido Paulo, quem dera eu pudesse ter caminhado com Paulo, quem dera eu tivesse um trisco da fé de Paulo. Ele nos diz em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Um dos maiores homens da Bíblia, querido irmão e querida irmã, um dos homens mais cheios do Espírito Santo, que nós podemos saber sobre ele nas Escrituras, ele reconhecia a sua pecaminosidade, ele reconhecia que ele era o pior do que você, ele disse na sua palavra que ele é pior do que você, ele é pior do que qualquer pecador no mundo, ele disse isso. A impressão que eu tenho é que quanto mais ele conhecia de Jesus, quanto mais ele conhecia da graça de Deus, quanto mais ele provava, experimentava o poder de Deus, mais ele tinha convicção. Ainda bem que ele é Senhor, ainda bem que ele é fiel, porque eu sou muito pecador. Reconhecer que somos pecadores pode parecer suar ou ser algo que nós já ouvimos tantas vezes na igreja. Estou cansado de ouvir isso. Eu já sei que eu sou pecador. Mas precisamos reconhecer verdadeiramente que somos. Que a nossa estrutura pecaminosa é de fato impregnada com esse mal. Mas, irmãos, preste atenção no que eu vou falar com vocês. Nós precisamos reconhecer a nossa pecaminosidade. Isso é verdade. Somos pecadores. Somos os piores pecadores. Nós devemos viver à luz dessa palavra. Que nós, se dissermos que não temos pecado nenhum, nós estamos nos enganando e a verdade de Deus não está em nós. Mas não viva, preste atenção,
não viva uma vida medíocre, não viva uma vida pálida, não viva uma vida sem graça, se justificando que a sua carne é fraca, se justificando que a sua estrutura é pecaminosa, porque a palavra de Deus nos diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. É aonde abundou o pecado, superabundou a graça. É à luz dessa palavra que nós vivemos, somos pecadores, a nossa estrutura é a pior possível, frágil. Mas aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Queridos, não somente isso, nós vivemos no Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Jesus garantiu isso. Nós que somos frágeis, pecadores, mas nós temos o próprio Deus morando em nós. Não se justifique na sua estrutura pecaminosa. Não viva uma vida medíocre. O Espírito Santo vive em você. Vivemos pelo poder de Jesus. Vivemos à luz da graça de Deus. Vivemos, irmãos, ou deveríamos viver, nos gloriando na nossa fraqueza, para que Deus seja grande em nós e por meio de nós, para que Deus seja glorificado em nós, por meio de nós. Não há justificativa para que nós não venhamos a viver uma vida santa. Não há nenhuma justificativa que nós não possamos viver à luz daquilo que a Bíblia diz. Mas precisamos reconhecer que somos fracos. Precisamos reconhecer que sem Deus, sem Jesus, nada, absolutamente nada, podemos fazer. Por isso que Jesus, com toda a autoridade, com toda a graça, Ele nos ensina em Mateus no capítulo 5, Ele nos diz as bem-aventuranças, e uma das grandes bem-aventuranças que tem é bem-aventurados os pobres, é a primeira bem-aventurança. Os pobres, porque deles é o reino de Deus. E pobre aqui não é aquele que não tem dinheiro. Pobre aqui não é aquele que não tem o recurso que queria ter. Pobre aqui é aquele que reconhece a sua pobreza espiritual. Jesus está dizendo que aquele que reconhece a sua insuficiência para ser salvo, a sua insuficiência de agradar a Deus, é deles o reino de Deus. A sua pequenez engrandece Deus. A sua pobreza engrandece Deus. Queridos, eu quero encorajar você nessa noite a reconhecer que você e a sua estrutura é pecaminosa. Você é falho sim, você é frágil sim, mas o poder de Deus vive em você. A superabundante graça de Deus que nós cantamos tantas vezes aqui na igreja, é sobre a sua vida, é sobre a nossa vida, é sobre a igreja. Isso é maravilhoso, porque esse é o antídoto para a pior tragédia do mundo. Essa é a melhor vacina que nós podemos experimentar. Ainda nas bem-aventuranças, Jesus ainda nos ensina que bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E os que choram aqui não é simplesmente porque choram por algum tipo de problema ou coisa parecida. Os que choram aqui é porque querem agradar a Deus na sua plenitude, que querem viver Deus na sua plenitude, mas se deparam com a limitação do seu ser. E ele chora porque quer fazer mais e não consegue, quer orar mais, mas não consegue, quer ler mais a Bíblia, mas não consegue, quer estar mais presente na igreja e não consegue. E chora por causa da estrutura, chora por causa do que nós temos vivido, por causa do estrago do pecado que nós temos vivido e clamamos, volta Jesus. Bem-aventurados que choram porque serão consolados. Somos pecadores, irmãos, mas estamos no reino de Deus. Somos pecadores, mas nós seremos consolados. Essa é a palavra de Deus para a sua vida. A prática da confissão de pecados nos leva a reconhecer não só a nossa estrutura fálida, mas também a graça de Jesus, o amor de Jesus, a misericórdia de Jesus, o poder de Jesus, o Espírito de Jesus. Quem Deus é, está em nós. Saber quem nós somos e saber que Cristo se manifestou para pecadores como você,
como eu, é constrangedor, irmãos. Reconhecer que esse Jesus perfeito, o Filho de Deus maravilhoso, o que nós acabamos de cantar aqui, que é a expressão exata do ser de Deus, o Todo-Poderoso, pelo qual todas as coisas foram criadas, se manifestou para morrer no seu lugar. Isso é constrangedor. Mas jamais experimentaríamos isso, ou você jamais experimentará isso, se você não reconhecer a sua estrutura pecaminosa, se você não reconhecer que você, por si próprio, não pode agradar a Deus, não pode servir a Deus, muito menos ser salvo. Vivamos para agradar a Deus. Mas como nós ainda podemos começar a nossa prática de confissão de pecados? Primeira coisa, primeira verdade é reconhecer a nossa estrutura. Reconhecer quem nós somos. Versículo 8. Nós somos pecadores. Se nós dissermos que não temos pecado nenhum, a verdade não está em nós. Mas o versículo de número 9 nos dá uma segunda verdade a respeito sobre como nós devemos começar a prática de confissão de pecados. Diz assim o versículo de número 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A primeira verdade e a segunda verdade, irmãos, é que nós precisamos reconhecer que precisamos confessar os nossos pecados. O versículo de número 9 começa com uma condição: se confessarmos. Você tem duas opções: esconder, continuar escondendo, fingindo que está tudo bem, guardando o pecado debaixo do tapete, debaixo do sofá, guardando o pecado, escondendo o pecado de todo mundo, de todos. Ou você pode confessar. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo. A fidelidade de Deus aqui está diante, queridos. Guarde isso e preste atenção. A fidelidade de Deus aqui está relacionada com a palavra dele, que ele disse tantas vezes: dos seus pecados nem me lembrarei mais. Os seus pecados eu jogarei no mar do esquecimento. Os seus pecados serão perdoados. Isso é fidelidade de Deus. A purificação vem pelo sacrifício de Cristo, pela morte de Cristo. Se confessarmos os nossos pecados, tem esperança. Se confessarmos os nossos pecados, tem perdão, tem graça, tem purificação. Confessar o pecado é manter a higiene da alma, é manter a alma limpa. Confessar pecados é fazer a limpeza. Você não toma banho todos os dias, você não escova dente todos os dias. Confessar pecados, irmãos, confessar a sua fraqueza, reconhecer a sua fraqueza, é a higiene da alma. É o que nós precisamos. O texto que nós acabamos de ler é o que mais nos encoraja a confissão de pecados. É por isso que nós estamos tratando a chave do crescimento espiritual, que é a confissão de pecados nessa noite. Este versículo é o que mais nos encoraja, porque se confessarmos, se não escondermos, se nós não dissermos que nós estamos certos e Deus está errado, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Ele é justo. Ele é fiel para nos perdoar. Se você acredita no perdão de Deus, se você acredita na justiça de Deus, se você acredita na purificação que Deus oferece de toda injustiça, a palavra de Deus, versículo 9, está nos dizendo, nos purificar de toda injustiça. Se você crê nisso, você pode levantar os seus joelhos com a certeza de que quem fez a promessa vai te perdoar. Você pode levantar os seus joelhos da sua oração, você pode levantar de onde você estiver, você pode andar sobre essa sociedade, neste mundo, com a consciência sincera e plena de que aquele que é fiel perdoou os seus pecados. Isso é maravilhoso.
Isso é maravilhoso, queridos. Salmos de número 32, versículo 1 nos diz: bem-aventurado cuja a iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado, feliz, é aquele que o pecado foi perdoado, cuja iniquidade foi limpa, foi coberta. Bem-aventurados são aqueles que reconhecem a sua pequenez, a sua fragilidade, a sua pecaminosidade. Não foi isso que nós aprendemos? Mas bem-aventurados aqueles que choram por causa das suas circunstâncias, mas bem-aventurados também, felizes são aqueles que têm seus pecados perdoados. Irmão Lázaro morreu, e uma das frases que postaram dele no Instagram foi de que as enfermidades ficam, mas eu vou para o céu. As dificuldades, a sua natureza, tudo, irmãos, tudo aquilo que te impedia, que te parava, fica. E diante de Deus, nós poderemos viver a plenitude daquilo que nos chamou para viver. Você crê nisso? Confesse os pecados. Para de esconder. Deus está vendo. O conselho dessa igreja não vê você, mas Deus vê você. Depois queremos a benevolência de Deus. Nós queremos a bondade de Deus, mas nós temos nos enlamaçado no pecado, nós temos nos sujado no pecado. Deus está vendo o que você faz às madrugadas. Deus está vendo o que você está fazendo, irmãos, aonde você está caminhando, aonde você está pondo a sua mão, onde os seus olhos estão, onde os seus ouvidos estão. O conselho dessa igreja não está, os irmãos dessa igreja não está, mas Deus está. Por isso comece, o seu crescimento espiritual vai começar quando você abandonar esses pecados. Quando você começar a ter uma higiene da sua alma. Confesse os pecados, irmãos. Terceiro ponto, terceira verdade que Deus nos ensina sobre como nós devemos começar a prática da pregação, a prática da confissão de pecados, é reconhecendo que Deus está certo sobre tudo o que Ele disse sobre nós. Versículo de número 10 nos diz: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Se nós dissermos que nós não somos pecadores, que nós não necessitamos confessar os nossos pecados, nós estamos dizendo que Deus está errado. Nós estamos dizendo que Abraão, que tudo que Deus diz sobre Abraão, sobre Adão e Eva, sobre Abraão, sobre Noé, sobre Davi, sobre Jesus, é inútil. É dizer que Deus está nos enganando o tempo todo. É dizer que Deus contou uma mentira para nos guardar, que Deus contou uma mentira para nos enganar, para nos mantermos debaixo da sua autoridade. É dizer que a realidade que nós vivemos não é a verdade que Deus está dizendo. É negar Deus. Nós começamos a prática de confissão de pecados quando nós reconhecemos que Deus está certo sobre tudo. Porque Ele é todo-poderoso, porque Ele é soberano. Porque aquilo que Ele disse é a verdade. Nós reconhecemos isso. Assim, quando confessamos nossos pecados, concordamos com Deus que nós somos pecadores, que nós vemos o pecado com a gravidade que Deus vê. Por isso que nós devemos dizer: Senhor, eu pequei. Concordo com a sua avaliação de mim mesmo. Precisamos reconhecer, queridos, que Deus está certo, que nós estamos errados. Tudo aquilo que Deus disse é certo. Eu comecei o meu sermão aqui falando também sobre a mãe que chama, o pai que chama as duas crianças e diz: quem foi que cometeu esse ato de pintar essa obra de arte na parede?
Se nenhum dos dois confessarem, a sensação que os dois vão ter é olhar, mamãe está doida. Ninguém fez isso não, o negócio apareceu sozinho. Papai está doido. Papai está errado. Mamãe está errado. Quem que fez isso? Claro que não fomos nós. Se as crianças que fizeram não estão erradas, elas vão atribuir o erro ao pai e à mãe. Se nós dissermos que a realidade que nós vivemos não é a realidade que Deus nos revelou na palavra, que nós somos pecadores, nós estamos dizendo que Deus é mentiroso. Que o que Deus está dizendo é mentira. E Deus não mente. Todo o tratamento de Deus com o homem desde a queda, especialmente a encarnação de Jesus Cristo, é jogada por ralo abaixo. É dizer que Jesus morreu por mim porque Ele quis, porque eu não precisava dEle. Na verdade, ninguém precisava. É sério, irmãos. Por isso que reconhecer a nossa pecaminosidade, reconhecer que nós precisamos confessar os nossos pecados, no final das contas é dizer, aquilo que o Senhor está dizendo é verdade. Eu me rendo à sua vontade, eu me rendo à sua palavra, eu me rendo ao Senhor. Querido irmão, querida irmã, o pecado é a pior tragédia do mundo. Por isso confesse. Pior do que a situação que nós estamos vivendo é o pecado. Pior o que o pecado pode fazer com você, se você não confessar o seu pecado. Se você não abandonar o seu pecado. Jesus morreu numa cruz, e antes de morrer numa cruz, Ele saiu pregando, Ele pregava o Evangelho, arrependei-vos e crede no Evangelho. Não existe salvação sem arrependimento. Não existe, irmãos. Não existe salvação se você não reconhecer o seu pecado. Por isso, creia de todo o coração em Jesus Cristo, mas confesse Ele como Senhor e Salvador da sua vida, como aquele que garante a uma vida medíocre. Viva no poder de Deus. Viva no glorificando Deus. Viva cheio do Espírito de Deus. A palavra dele nos garante isso. Segunda aplicação para o seu coração, reconheça a sua necessidade de confessar o pecado cometido, o pecado latente, à porta, a sua fraqueza. Chama um irmão, chama um pastor. Participe do grupo familiar. Confesse, olha, eu estou com fraqueza, eu estou a ponto de cair. Isso aqui está à flor da pele, está difícil lidar. Confesse o pecado cometido, mas aquele que está pronto, está à porta para cometer. Peça ajuda, peça socorro, clame a Deus. Peça ajuda aos irmãos. Reconheça que você precisa, irmãos, confessar o pecado. Nós precisamos confessar o pecado. Terceira e última aplicação para o seu coração
exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo, há perdão para qualquer pecado. Há perdão para qualquer pecado. Não importa o que você tenha feito, não importa o que você tenha cometido, embora as consequências virão, assuma essa responsabilidade, mas confesse, viva com uma vida limpa diante de Deus, porque há perdão para você. Há perdão, não importa a sujidade que você entrou, irmão. Há perdão para você. Confesse. Confesse. Porque a prática da confissão de pecados é um crescimento espiritual. Não pecar é maturidade espiritual. Por isso que João nos escreve: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas vocês certamente pecarão. E ele continua: se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Você crê nisso? Só quem crê nisso, querido irmão, é que vive uma vida de confissão para poder louvar e glorificar a Deus. Nós aprendemos hoje pela manhã. Quer glorificar a Deus? Comece confessando os seus pecados. Por isso, meu querido, junte sua família nesse momento. Junte o seu filho, sua filha, seu marido. Se você está sozinho, se ajoelhe. Clame a Deus. Coloque diante de Deus a sua fraqueza. Coloque diante de Deus a sua dificuldade. Clame a Ele. Clame a Ele, aquele que tem tirado a sua paz. Confesse a Ele a prática que tem desagradado a Ele. Abandone isso, o nome de Jesus hoje. Deus, em nome de Jesus, a sua igreja está reunida nas suas casas, com as suas famílias. Pai, em nome de Jesus, dê a força para que o seu povo abandone o pecado. Enche-os com o teu poder, com o teu espírito, para que a sua igreja seja uma igreja santa, para que seja uma igreja que cresça espiritualmente, para que seja uma igreja que glorifique o Senhor aqui nessa terra, que seja uma igreja cheia do teu Espírito Santo. Precisamos confessar os nossos pecados, precisamos reconhecer a nossa natureza, mas nós também precisamos reconhecer que o Senhor está certo. Perdoa aquele que confessa o pecado nesse momento, repreende aquele que endurece o coração nesse momento, quebranta, Deus, os corações nessa noite, quebranta, Deus, os nossos corações nessa época que nós estamos vivendo. Eis-nos aqui, o Senhor está certo. O que o Senhor disse sobre nós é a verdade e nós reconhecemos nessa noite. Por isso, Deus, derrama da sua graça, derrama, Deus, o quebrantamento, que teu Espírito esteja nesse momento convencendo a sua igreja do pecado, da justiça e do juízo. Queremos ser santos para agradar ao Senhor. Queremos viver aquilo que o Senhor nos deu por herança, aquilo que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Nós queremos viver a vida de Deus. Nós queremos viver em Deus. Nós queremos dizer: não sou eu que vivo, mas é o próprio Cristo que vive em mim. Dá força, fortalece a sua igreja. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, que bênção. A palavra de Deus é viva. A palavra de Deus fala ao nosso coração. Que Deus tenha falado ao seu, que Deus tenha edificado a sua alma. Receber a bênção nesse momento. E logo após receber a bênção, nós vamos cantar mais um louvor. Mas não vamos só cantar. Vamos aproveitar da alegria que Deus nos dá no perdão. Vamos entrar no Santo dos Santos, porque Ele nos purifica de todo pecado. Nós temos liberdade para entrar diante do Deus Todo-Poderoso. É com alegria que nós vamos cantar.
É com alegria que nós vamos celebrar ao nosso Deus. Porque Ele nos garante, porque Ele é fiel, porque Ele é justo, para nos perdoar de toda injustiça. Glória a Deus por isso. Por isso, queridos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e que a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a vida dessa igreja, sobre a igreja do Senhor espalhada sobre a face da terra, hoje e para sempre. Amém e amém. Vamos cantar o nosso Deus com alegria, crendo que nós temos os nossos pecados perdoados.